Boa tarde, mais uma vez. Houve aqui um contratempo. Isto foi abaixo. Vamos ver se agora consigo. A ver se eu consigo colocar aqui a Ana. A Maria, desculpem. Vou ver se eu consigo colocar então aqui a Maria. Só um minuto. Vamos ver. Então. Se eu consigo entrar então aqui ao som. Só um minutinho. Vamos falar de autismo, com a Maria do Mar, que é autista. Ela descobriu o autismo dela aos 16 anos apenas. Foi uma luta até ter um diagnóstico. Portanto, vamos conversar um bocadinho com ela, logo que eu consiga ir aqui. Já estou a ver a Maria. Vamos ver se, entretanto, ela consegue aderir através do convite que eu lhe enviei. Olá! Ah, Olá, Maria, tudo bem? bem, Pronto, contigo. tudo ótimo. Olha, estava aqui um bocadinho difícil porque entrei online e depois isto foi abaixo assim de repente. E eu assim, deixa-me ir então avisar a Maria para entrar na live para eu depois conseguir, porque parecia que o Instagram não estava a querer ajudar. Então, como é que estás? Tudo bem? Está tudo bem, sim. Ok, vou passar apenas uma mensagem. Vou pedir às pessoas que, se tiverem questões, coloquem as perguntinhas ali no ponto de interrogação para ser mais fácil. Quem tiver curiosidade em te perguntar coisas, que eu depois passo a mensagem para nós não nos distrairmos assim da conversa, ok? Ora, Sim, a Maria descobriu o autismo dela aos 16, certo? certo, sim. E eu gostava que tu me falasses um bocadinho como é que foi o teu percurso até chegares a um diagnóstico, para esclarecer um bocadinho as pessoas sobre o que é isto, o que é que foi esta luta até aos 16 anos. Sim. Então, eu tive uma infância normal, Certo. e sempre fui boa aluna, era bem comportada, não tinha nenhum comportamento que as pessoas achassem mais estranho ou assim. Uhum. Mas eu sentia-me diferente de toda a gente. Era como se eu fosse um extraterrestre, fora do mundo dele, e era um bocado complicado para mim perceber o que é que as outras pessoas queriam dizer, o que é que elas sentiam, porque eu sentia as coisas e pensava coisas que diferentes, e depois isto tudo foi complicando ao longo que eu crescia e também na escola, à medida que vamos crescendo, é mais difícil porque, por exemplo, no secundário há aqueles grupos, as pessoas dividem-se em grupos e há já aquelas amizades definidas e eu tinha alguma dificuldade em me integrar na escola porque não conseguia fazer amigos, sentia-me sempre sozinha e depois também tinha um pouco vergonha de estar sozinha, do que é que os outros iriam pensar de mim. Uhum. E nas aulas também estava sempre ansiosa, com medo que o professor me chamasse, me fizesse alguma pergunta, e também havia certas situações que eu não compreendia porque é que os meus colegas faziam, como por exemplo conversarem nas aulas, não estarem atentos, chegarem atrasados, terem as mesas desarrumadas, isso tudo fazia-me confusão e Uhum. estava constantemente sempre atenta a estas coisas. E chegou a um ponto que eu não consegui ir mais à escola.
queria desistir porque tornou-se quase um tormento ir para a escola, ia todos os dias a chorar, porque eu não conseguia estar ali, não conseguia estar naquele ambiente. Eu preferia estar sozinha em casa a estudar do que estar no meio daquelas pessoas todas, daqueles barulhos. E então a opção que se fez foi desistir mesmo da Maria, escola. diz-me uma coisa, em algum momento na escola, antes da desistência, sofreste de alguma forma preconceito, bullying? Sentiste que estavas a ser colocada de lado em algum momento? Sim, muitas vezes, sim. No ciclo, mais ou menos no sétimo, oitavo ano, os meus colegas gozavam comigo, chamavam-me nomes, pelo simples facto de eu ser tímida e falar pouco. Eles começaram a excluir-me de tudo. Eu ouvia, por exemplo, eu passava ao lado deles e ouvia eles a chamarem-me nomes. Ouvia eles a dizerem que eu já havia ter morrido. Pronto, eram coisas que me afetavam muito e eu tentava não chorar, tentava me controlar e fingir que não tinha ouvido, mas depois quando eu chegava à casa, pronto, eu deitava-me na cama a chorar porque era complicado e afetava-me bastante, sim. E como é que os teus pais conseguiram ou conseguiam estar a lidar com isso e tentar ajudar-te, digamos assim? Basicamente eles não sabiam de nada. Eu escondia tudo para mim porque de certa forma eu pensava que isso era a normalidade, que o que eu sentia e pensava e aquilo que eu fazia era o normal. Eu não achava que as outras pessoas pensassem de maneira diferente. E então também tinha um pouco de medo de falar, de preocupar os meus pais e assim, e então eu nunca falei. Exato. Sempre escondi isto de toda a gente, sim. Então, mas chegou um momento em que houve, de facto, essa ruptura, não é? E tiveste que falar com os teus pais. Sim, sim, eu comecei a ir todos os dias a chorar para a escola, a dizer que não queria ir mais, e eles não percebiam porquê, mas viam que o sofrimento era tão grande que decidiram, ok, pronto, não vais mais às aulas. E meteram-me num psicólogo, e estive lá há cerca de um ano, Exato. para ele me tentar fazer, para tentar perceber aquilo que eu tinha, aquilo por que eu estava a passar. E no primeiro pensou-se que seria fobia social, porque eu tinha dificuldade em interagir com as outras pessoas e tinha medo de falar, de comer à frente das outras pessoas, então eles pensavam que era fobia social. Mas depois o psicólogo começou a perceber também que eu não conseguia identificar muito bem emoções, Uhum. que era sensível a determinadas coisas e então pensou que eu talvez teria o autismo e depois encaminhou-me para outra colega dele, que era mesmo especialista, e pronto. E foi ela que concluiu o diagnóstico. Mas porque agora nós já falámos disto, mas vamos reforçar um bocadinho. Esse psicólogo detectou alguma situação, só que como ele não tinha conhecimento suficiente para fazer um diagnóstico de autismo, ele encaminhou-te neste caso para outra colega. E eu quero reforçar isso, que isso é muito importante. Quando algum psicólogo, terapeuta, seja o que for médico, detecta alguma situação que considere que não é da sua área ou que não tem conhecimento suficiente para acompanhar, que é uma mais-valia muito grande e é de grande ética profissional e assim encaminhar para um colega que de facto tenha esse conhecimento para acompanhar.
E foi Sim, essa colega, essa psicóloga, era psicóloga, não é? Especialista em sim, autismo, que é. então te ajudou. Sim, sim. E então conta-nos um bocadinho desse percurso que foi, o que é que aprendeste com ela, como é que foi o processo até chegares a um diagnóstico. Sim, eu depois de ter sido diagnosticada, hum, achei que, porque ainda me faltava concluir o 12º, e então achei que mudando de cidade, mudando de ambiente, que iria ser mais fácil para mim, e então eu decidi ir para a Guarda, viver para a casa dos meus avós, e ir para uma nova escola, para uma nova cidade, porque achava que mudando tudo iria conseguir superar e, e concluir o secundário. A verdade é que não. Uhum. Fui 2 semanas à escola e desisti outra vez, porque não conseguia, tudo se mantinha, não é? Como é óbvio. E, e depois voltei para Coimbra outra vez e tive bastantes anos parada, sem estudar, porque não queria estudar. E depois também foi um processo de não aceitação daquilo que eu tinha. E foi um período bastante complicado. Tive vários anos com uma depressão, fechada em casa. E fui saltando de psicólogo em psicólogo. Um, e a verdade é que eles todos desvalorizaram o facto de eu ser autista, achavam que eu era uma pessoa totalmente normal e que não tinha nada, só tinha ansiedade. Um, e depois, passados uns tempos, é que voltei outra vez à mesma psicóloga que me tinha diagnosticado e agora já estou a ser acompanhada por ela há vários anos. Uhum. E ela tem-me ajudado muito, ajuda-me a encontrar estratégias para lidar com certas situações que me acontecem no dia a dia e ajuda-me também a perceber aquilo que eu sou boa, aquilo que eu consigo fazer bem, porque o autismo não são só coisas más, não são só dificuldades, também somos bons em várias coisas e ela ajudou-me a perceber naquilo que eu era boa, aquilo que eu conseguia fazer bem e com isso aumentar a minha autoestima e a confiança em mim Uhum. e também a conseguir ultrapassar certos desafios, a tentar ver as coisas de outra perspectiva e também perceber que não são os meltdowns que nos definem e que nós conseguimos superar isso tudo. Uhum. Olha, então vamos agora só explicar aqui às pessoas um bocadinho o que é isto dos meltdowns e o Sim, shutdown que vocês têm, não é? São estes dois termos sim, que são utilizados e o que é que são? Podes explicar assim? sim, claro. Então, nós autistas às vezes temos grandes sobrecargas sensoriais, ou seja, quando estamos num sítio com muito barulho, com muitas pessoas, o nosso cérebro não consegue lidar com todos os estímulos que recebe. É como se fosse, por exemplo, um computador, quando abrimos várias janelas e chega a um ponto que o computador bloqueia, não faz mais nada. É mais ou menos isso que acontece com o nosso cérebro, ele bloqueia e não sabe o que é que há de fazer, não sabe como é que há de agir e é como se houvesse uma explosão dentro da nossa cabeça em que nós perdemos o controlo sobre nós próprios. E podemos ter atitudes um bocadinho mais agressivas que as pessoas não compreendem muito bem. Por exemplo, choramos, gritamos, podemos bater em nós próprios ou nos outros também. Uhum. Isto não são comportamentos propositados, nem são birras, porque isso são coisas
são comportamentos manipulados e que querem alguma coisa, mas aqui não, nós não sabemos como agir e perdemos o controle sobre nós próprios. Então, o meltdown é uma maneira de exteriorizar aquilo que se passa dentro de nós. O shutdown é quando é algo mais interno, quando essa explosão não é exteriorizada, mas acontece dentro de nós e é como se o nosso sistema desligasse e não conseguimos fazer mais nada. Normalmente acontece depois de termos várias situações que exigiram muito de nós, muitas pessoas, muitos barulhos, e sentimos-nos muito cansados. É como se fosse uma ressaca social, ou seja, estamos extremamente cansados de estarmos com pessoas, de estarmos a tentar perceber as pistas corporais e faciais que as pessoas fazem, tentarmos perceber essas coisas todas, e então nós ficamos extremamente cansados e desligamos. Então só queremos estar no nosso cantinho a descansar, porque não vale a pena falarem connosco, nem nos fazerem perguntas, porque nós não vamos conseguir reagir, não vamos conseguir pensar. Pronto, é mais ou menos isto. Quando vos acontece esse shutdown, é aqueles momentos em que vocês vão ficar literalmente mais, digamos que, parados, não é? Precisam de descansar mais, precisam de estar no vosso cantinho e que ninguém vos incomode mesmo. Dar-vos o vosso espaço, certo? Exatamente, sim, isso é muito importante, dar espaço, porque nós só queremos mesmo descansar e às vezes pôr os fones para reduzir a quantidade de barulhos e de estímulos. E sim, é muito importante termos o nosso espaço e tempo para nos recuperarmos. Exato. Por exemplo, perante um meltdown, qual é o melhor comportamento a adotar quando um autista está numa situação dessas por parte das pessoas que estão junto dele? Sim. É assim, cada autista é diferente e então a maneira de ele agir, de pensar, varia de autista para autista e então não posso dizer que há um comportamento que se pode ter para ajudar todos os autistas. Cada um tem a sua maneira de se autorregular e acalmar, e então temos de perceber aquele autista em si e saber quais são os comportamentos que o ajudam mais. Posso falar, por exemplo, no meu caso, o que me ajuda mais é tirarem-me do local onde eu estou para um sítio mais calmo, de reduzirem a quantidade de estímulos, por exemplo, se eu estiver num centro comercial, tirarem-me dali, lá para fora, para um sítio com menos ruído, menos pessoas, e é mais isso, e também darem-nos, não fazerem muitas perguntas, darem-nos também espaço para recuperarmos e acalmarmos-nos. Por exemplo, no meu caso, darem-me um abraço ajuda, mas, por exemplo, noutros casos, o abraço vai piorar, porque há pessoas que são mais sensíveis ao toque e só o facto de lhes tocar é mais um estímulo, portanto ainda vão piorar o meltdown. Portanto, é bom terem, saberem o que é que ajuda aquele autista em si e saberem como é que o podem ajudar da melhor maneira. Exato, porque tal como as pessoas, cada um é cada um e cada pessoa reage de forma diferente aos estímulos, não é? E então nós também, se quisermos ajudar, só ajudamos se conhecermos primeiro o autista e as formas como ele reage, porque senão é melhor não mexer, não Sim, fazer nada. se não conhecerem, o melhor é
não fazerem perguntas, está tudo bem, o que é que se passa, não adianta, porque normalmente, por exemplo, no meu caso, eu quando tenho um meltdown deixo de falar, não consigo falar, e então estarem-me a fazer perguntas ainda me deixa mais ansiosa. Um, mas o melhor é sempre levá-lo para um sítio mais calmo. Isso, e reduzir os estímulos. Isso é a única coisa que poderá ser comum para todos, sim. Exato. Olha, agora vamos voltar assim um bocadinho à nossa conversa do percurso escolar. É importante nós falarmos isso também para ajudar outros jovens ou crianças que até estejam em processo de diagnóstico e os pais, também é importante. Quando tu decidiste deixar a escola, tu tiveste alguns anos em que não estudaste. Estavas em depressão, devido a toda essa situação de não entenderes o que é que se passava contigo, porque é que tu eras diferente, não é? Não tinhas nada de concreto, nada que te dissesse. Quer dizer, já sabias, já tinhas o diagnóstico, só que houve aquela rejeição porque a negação, não é? O que nós chamamos de negação. E andaste a saltar de psicólogo em psicólogo, mas nenhum te conseguiu de facto ajudar. Esse período, o que é que tu fizeste para ocupar o teu tempo, não é? Porque não estudaste, não foste à escola, nem estavas nem ensino domiciliário. Não, não. Nesse tempo eu basicamente não fiz nada, estava quase todos os dias deitada na minha cama a chorar e, e a ter pensamentos não valem a pena ter. Mas Mas aquilo que mais me ajudou foi a dança, porque era aí que eu queria chegar. sim, sim, eu sempre dancei desde pequenina e a paixão pela dança foi aumentando, principalmente quando eu conheci a dança contemporânea e percebi que me podia expressar através dela. Porque, como eu tenho dificuldade em interagir e em comunicar com os outros, a dança é uma maneira de comunicarmos não verbalmente. E então eu usava a dança contemporânea para dizer aquilo que sentia. E e por isso foi a minha maior ajuda e se não fosse ela seria tudo muito mais complicado. Porque as pessoas não sabem, mas tu já iniciaste no balé, certo? Sim, sim, Com 6 ou 8, seis. 6 anos, Com seis, com com seis seis. anos e entretanto nunca deixaste, foste sempre fazendo a dança. Sim, sim, eu entrei para o balé aos 6 anos e para a ginástica também andava nas duas coisas. Uhum, Mas depois, no período em que eu desisti de estudar, também desisti tanto da ginástica como do balé. uhum. A verdade é que eu na escola não me sentia bem, mas no balé também não me sentia muito melhor, porque existe aquele período antes de entrarmos e depois de sairmos da sala, nos balneários em que estão todas a conversar, todas a conviver, e eu hum, não sabia como é que havia de interagir com elas, o que é que havia de dizer, porque elas falavam de coisas que não, primeiro não me interessavam muito, porque eram conversas uh, muito banais sobre como é que vai a escola, assim, essas coisas, e, e eu nesse tipo de conversas tenho alguma dificuldade, prefiro conversas com algum tema, que seja mais fácil. E depois, quando estão várias pessoas a conversar ao mesmo tempo, eu não sei quando é que é a minha vez de falar. Tenho dificuldade em perceber quando é que devo entrar na conversa. Com uma pessoa é fácil, porque somos só duas, vamos alternando. Agora, com mais de 3 pessoas, torna-se mais difícil, porque estão todas a conversar e eu não sei qual é a minha vez de falar. Exato. E então, pronto, uh, tornava-se um pouco complicado e depois na própria sala eu também estava sempre ansiosa porque estava sempre a pensar se estava a fazer as coisas bem ou não e depois tínhamos uma professora muito
muito exigente, Uhum. então eu estava sempre concentrada em fazer as coisas bem, mas depois também estava muito focada se as minhas colegas estavam a olhar para mim, ou a julgar-me, ou a pensar coisas sobre mim. E então, pronto, isso deixava-me sempre muito ansiosa. Aliás, eu todos os dias eu acordava ansiosa e deitava-me ansiosa, portanto era 24 horas sobre ansiedade. Tanto por ir para a escola, como para o balé, como para a ginástica, eu estava sempre sobre ansiedade. Uhum. E então acabaste, e acho que não sabes ainda porquê de andar a saltar de psicólogo em psicólogo devido à negação do diagnóstico de autista, e chegaste a um ponto então que voltaste à psicóloga que te deu o diagnóstico. E aí é que foi a tua verdadeira transformação, certo? E foi quando Sim, tu, com ela, tiveste sessões onde aprendeste a ler as pessoas e a identificar algumas emoções para saberes interagir melhor. Foi isso? sim. Isso de aprender a ler as outras pessoas Sim, ler, foi exato. com a minha psiquiatra. Ah, sim. Eu andava na psicóloga e na psiquiatra e trabalhava coisas diferentes, tanto com uma como com outra. E com a psiquiatra foi um trabalho que durou vários meses, que abordámos vários tópicos, como iniciar uma conversa, manter uma conversa, aprender a ler as expressões faciais e corporais, o que significa abrir mais os olhos, ou olhar para cima, o que essas coisas significam, que era para me ajudar a perceber o que é que as outras pessoas estavam a pensar, se estavam interessadas na minha conversa, se estavam aborrecidas, se eu devia parar de falar, se não. Aprender essas pequenas coisas e fazíamos vários exercícios de ver vídeos, analisar os vídeos, o que é que estava bem, o que é que estava mal, e depois também fazíamos exercícios de roleplay, ou seja, de, não é interpretar, mas agora estou a Perceber, esquecer a palavra. para perceber, não é? Sim. E então foi uma grande ajuda porque me ajudou a perceber estas coisas todas e ajudou-me também a saber melhor interagir com os outros. Ou seja, quando nós temos um autista que tenha essa dificuldade de interação, de perceber aquilo que as pessoas estão a dizer através dos gestos, tudo isso é possível de se aprender através de um treino constante e de um bom psiquiatra ou um bom psicólogo que conheça e saiba trabalhar isso, não é? Sim, sim, isso é fundamental, sim. Porque vai ajudar este autista que tem esta condição, não é? A aprender, no fundo, algo que aos atípicos, não é? Como nós dizemos, é inato, certo? Sim, eu acho que as pessoas já nascem ensinadas a saber fazer muita coisa e que nós autistas não nascemos ensinados a fazer isso, então precisamos deste apoio, desta ajuda para nos ensinarem como é que certas coisas funcionam e como é que se fazem, sim. Exato. E a partir desse momento, então, depois tu começas a ganhar mais confiança em ti, que é o ótimo, começas a ter uma melhor autoestima, voltas à dança, certo? E Sim, voltas sim. aos estudos através de quê? Mas é uma forma diferente dos estudos. Não voltaste à escola regular, pois não? Não, Algum eu adiantamento. tive a oportunidade de estudar para a PPDA, que é mesmo uma associação para autismo, e que tem vários cursos hum, para nós, cursos profissionais, Exato. com estágio também, para nos ajudar a integrar no mercado de trabalho. E então é muito bom porque são turmas pequeninas, 10 pessoas, e é um ambiente muito informal e temos ajuda, portanto, eles sabem das nossas dificuldades
e conseguem acompanhar cada um de nós de maneira Pessoal, muito individual. pessoal. Sim, exato, que na escola normal isso não acontece. A matéria é igual para todos, o ritmo é igual para todos. Se aprendeste agora, tudo bem, se não aprendeste, paciência, vamos continuar. Ali não, só quando toda a gente sabia aquela matéria que avançávamos para o passo seguinte. Portanto, éramos todos uma equipa e só quando toda a gente soubesse tudo é que se passava para o tema a seguir. Isso é fantástico. É pena a nossa escola regular não seguir essa ideologia. Mas as Sim, nossas turmas também falham por serem muito grandes. Eh, e, e, e não é só prejudicial para quem tem alguma condição, é prejudicial para todos o facto das turmas serem muito grandes. sim. Quando tu entraste para esse curso, como é que foi a tua realidade em relação às amizades? Uma vez que tu já vinhas assim de um passado em que a nível de amizades estavas um bocado condicionada. Sim, sim. Eu fui para lá um bocado sem saber o que me esperava, tentei não criar expectativas, mas ia com um bocado de medo porque ia voltar a estudar e só o facto de pensar nisso deixava-me ansiosa. Mas depois eu cheguei lá e eram todos tão simpáticos, integraram-nos todos tão bem e éramos todas pessoas diferentes, cada um com as suas dificuldades, e então demos-nos todos logo bem porque não, não há o preconceito, nem existe isso tudo. E então foi muito mais fácil eu adaptar-me e integrar-me. E conheci outras pessoas como eu, Uhum. conheci outras perspectivas, e isso ajudou-me também a ver o autismo de maneira mais positiva e ajudou-me a aceitar-me melhor e a gostar mais de mim e a não ter tanto medo da minha vida, porque eu antes tinha medo de como é que irá ser a minha vida a partir de agora. Será que eu vou conseguir ter uma vida normal? Será que eu vou conseguir ter um trabalho, ser independente? Eu tinha medo disso tudo. E também tinha muito medo de o que é que as outras pessoas vão achar de mim, do preconceito, porque ainda existe bastante em relação ao autismo e eu tinha medo de como é que as pessoas me iriam começar a tratar. E ali, naquela associação, eu vi que toda a gente é diferente e temos de respeitar e aceitar toda a gente. E então foi a partir daí que eu depois criei esta página e comecei a escrever sobre o assunto porque queria que as pessoas percebessem melhor o autismo e que existia ainda uma ideia muito errada e preconceituosa, e eu queria desmistificar isto tudo para tentar que as pessoas nos compreendessem melhor e percebessem certos comportamentos nossos, como os meltdowns, que são os mais que as pessoas não percebem tanto. E, e pronto, e agora estou aqui. E estás muito bem, estás a passar uma mensagem muito importante. A normalizar algo que já devia estar normalizado há muito tempo, porque o ser autista ou ter outra condição qualquer não faz ninguém melhor ou pior do que ninguém. Portanto, a Maria está a ter uma divulgação excelente e o teu blog é fantástico, tu escreves lindamente, eu já estive a ler o que tu escreves, e eu já te disse isto também, tu escreves muito bem e partilhas muito bem aquilo que sentes, as tuas emoções, através da tua escrita e principalmente através da tua dança, porque tu danças de uma forma tão bonita, e eu vi ainda há pouco tempo partilhaste aquele vídeo do último espetáculo que fizeste, lindo, e danças maravilhosamente, e eu fiquei ali colada a ver aquilo tudo e eu assim, fogo, já acabou! Porque eu queria ver mais, eu já acabou.
E então, olha, continua porque estás a fazer um trabalho excelente, estás a desmistificar o autismo, estás a mostrar ao mundo que ser autista não é ser incapaz, ok? Porque tu tens uma profissão, neste momento estás a fazer estágio, não é verdade? Sim, sim. Neste momento, vamos partilhar agora um bocadinho da fase atual que tu estás. Estás a fazer o estágio, estás a acabar a tua formação, não é? Em secretariado, se não estou em erro. Estou a Corrige-me, tirar, estou a corrige-me. tirar o de assistente administrativo e apoio ao É isso. armazém. Exato, é isso. Agora já estou na parte final do estágio e tem sido uma superação muito grande, porque eu antes pensava que nunca iria conseguir, porque estou num sítio, estou numa loja e, e então tenho constantemente pessoas a fazerem perguntas, onde é que está isto, onde é que está aquilo, qual é o melhor e assim. E isso tudo assustava-me bastante e ainda me assusta. Tem coisas que eu gosto de fazer, como pôr tudo muito organizado, pôr tudo no sítio certo, tudo muito direitinho, que eu gosto de fazer essas coisas, mas por outro lado tem a parte do atendimento ao público que ainda estou a aprender e a superar. Não está a ser fácil, de vez em quando tenho meltdowns e porque não percebo muito bem o que é que o cliente quer, ou assim, e isso te deixa muito ansiosa e entra em crise. Às vezes também há muitas pessoas e muitos barulhos, e isso tudo me desregula um pouco. Mas a minha sorte é que toda a equipa que lá trabalha é excelente, ajuda-me bastante, tratam-me todos como uma pessoa normal, normal no sentido de todos sermos diferentes Exato. e todos termos as nossas dificuldades e toda a gente se ajuda mutuamente para todos conseguirmos ultrapassar as nossas dificuldades. E tem sido uma experiência muito enriquecedora, tenho aprendido bastante. E também a saber lidar e ultrapassar as minhas dificuldades. Porque eu há uns anos atrás não conseguia entrar no autocarro e agora tenho de apanhar sempre 2 autocarros para ir para o estágio e já consigo fazer isso com uma certa tranquilidade. E Criaste algumas estratégias para passar esse desafio? Foste sim, sim. abordada pela psicóloga, pela psiquiatra, ou fostes tu que conseguiste criar alguma estratégia para conseguires ultrapassar esse desafio, por exemplo, de apanhar os 2 autocarros? A minha maior dificuldade em andar de autocarro era no facto de eu não saber onde é que me havia de sentar. Isto pode ser, as pessoas podem achar isto um pouco ridículo, mas a verdade é que isso me deixava muito ansiosa, porque eu entrava no autocarro e eu nunca sabia se havia lugares vagos, se não havia, onde é que eu me poderia sentar. Portanto, todos os dias era uma incógnita, porque tanto me podia sentar mais à frente como mais atrás e eu não sabia. Eu entrava no autocarro e pensava, sento-me aonde? No meio de tantos lugares, onde é que eu me vou sentar? E então comecei-me a sentar sempre no mesmo lugar, que era assim mais perto da porta, que era para quando saísse fosse mais rápido e as pessoas não me vissem tanto. Porque Exato. outra dificuldade também era o facto de eu entrar no autocarro e toda a gente olhar para mim ou assim. Então, se eu me sentasse num lugar mais perto da porta, a saída era mais rápida. Mas depois é óbvio que o lugar onde eu me sentava nunca estava vago. E então foi um processo de, ok, este lugar está ocupado, aonde é que eu me posso sentar? Vou-me sentar no lugar atrás. Pronto, era sempre tentar todos os dias arranjar uma estratégia. Mas outra das coisas que dificultava era quando o autocarro estava extremamente cheio, não havia lugar para me sentar, eu tinha de ir em pé tipo, ao monte e havia muito barulho. E depois o problema é, por exemplo,
se eu saísse sozinha numa paragem e não conseguisse passar pelas pessoas todas, pronto. Tinha alguma ansiedade com isso. Hum, e então, eu às vezes, quando o autocarro está muito cheio, eu deixo passar e depois vou no próximo. Está mais vazio, sim. É uma boa estratégia. É uma boa estratégia, porque assim escusas de estar a lidar com a ansiedade de ir ali apertada e a Sim, sofrer. sim. Ok? Sim, É muito positivo nós passarmos esta mensagem, que aos pouquinhos, com calma, estas questões que a vocês vos causam mais ansiedade podem ser totalmente ultrapassáveis. Hum, Claro que para uns pode ser mais difícil e demorar mais algum tempo, outros após 2 ou 3 tentativas depois já conseguem, mas tudo é totalmente ultrapassável e treinável, ok? sim, sim. Eu acho que o mais importante é treinar e nunca desistir. Porque eu antes, sempre que via um obstáculo, eu desistia, não queria mais fazer aquilo. E agora tento, ok, não correu bem desta vez, mas para a próxima pode correr melhor. E então é todos os dias treinar e persistir para conseguirmos chegar ao nosso objetivo, sim. Exato. O que é fantástico nisto tudo é que, por exemplo, tu hoje estás a sair da tua zona de conforto, mais uma vez, estás a fazer um desafio, a tua live, a primeira live assim, a 2 pessoas, não é? A Sim, conversar e a interagir. Temos aqui alguns estímulos com as pessoas que entram e que acenam e mandam coraçõezinhos e nós está tudo a funcionar lindamente, não é? sim, sim. É mais uma condicionante que tu achavas que ia ser complicado de ultrapassar e, no entanto, está a correr lindamente, está a funcionar muito bem e tu estás a passar a mensagem de uma forma fantástica e estás a ajudar imensa gente, acredita. Outra coisa que eu gostava muito de falar, e agora fugiu-me a palavra que eu queria utilizar, fugiu uma expressão que eu queria utilizar, mas não faz mal. Olha, diz-me, de que forma é que a dança te salva todos os dias naquelas questões do cansaço, porque para ti é fantástico e ajuda-te a concentrar-te em ti próprio, nas tuas emoções, o dançar, certo? Pelo que eu percebi. Estou Sim, sim, correta? sim. Pronto. E Sim, então, quando tu estás num grupo de dança, que tu agora fazes também dança contemporânea, verdade? Uh, sim. de, de que forma é que tu lidas, por exemplo, com as situações dos espetáculos, o pré-espetáculo, a tua professora de que forma é que te apoia? Sim, então, eu já há cerca de 8 anos, talvez, entrei para uma escola de dança e faço balé contemporâneo e estou lá até agora. Portanto, a professora já me conhece bastante bem e já sabe quais são as minhas dificuldades e ajuda-me bastante. Hum, as aulas normalmente correm tranquilamente, porque é um ambiente muito familiar e damos todos muito bem e somos como uma família praticamente. Um, as situações mais difíceis são os ensaios gerais, que duram sempre durante uma semana antes do espetáculo e normalmente são sempre três. Portanto, são 3 ensaios gerais numa semana e isso é um pouco esgotante para mim, porque é com todos os alunos de todas as turmas, portanto, incluindo adultos, crianças, é toda a gente dentro de uma sala e é, é um pouco difícil lidar com isso tudo para mim. Muitas pessoas e depois nós estamos a dançar e aqueles estão sentados ali no fundo estão a conversar e então isso desconcentra-me um bocado e isso tudo deixa-me um pouco ansiosa porque eu quero dar o meu melhor nos ensaios gerais, porque quero mostrar à professora que consigo fazer aquilo,
e porque eu sou muito perfeccionista e quero dar sempre o meu melhor, então quando alguma coisa falha, eu entro em pânico e às vezes tenho mesmo crises em que eu estou a meio de uma dança e se eu me desequilibrar um milímetro, se aquilo não correr exatamente como eu quero, eu entro em pânico e saio a correr da sala. E são os momentos mais difíceis para mim. Mas a professora que já me conhece e sabe que eu sei a coreografia e que a faço bem e que vou chegar ao espetáculo e que vai correr lindamente porque vou conseguir fazer aquilo bem. E ela muitas vezes diz-me, Maria, vai para casa, vai descansar, calmar-te e no espetáculo vem com força para fazeres aquilo que sabes fazer melhor. E nisso ela ajuda-me bastante porque está a evitar que eu esteja sob ansiedade e sob pressão. Exato. E ajuda-me bastante. O dia do espetáculo normalmente é mais tranquilo. Há sempre aquela agitação da maquilhagem, das roupas, normalmente há sempre o ensaio de manhã com toda a gente, mas é sempre aquela adrenalina do dia do espetáculo e pronto, é sempre assim. Mas Mas depois, nunca te aconteceu num dia de um espetáculo teres algum meltdown ou algum momento que fiques mais aflita? Normalmente vais sempre mais calma, descansadinha e corre bem. já me aconteceu, porque eu antes eu dançava porque gostava de dançar, porque precisava dançar, mas com o tempo e eu acho que quando nós somos bons numa coisa, isto acontece bastante, que é nós somos bons nisto, portanto não podemos errar, temos de fazer sempre tudo bem. E então eu acho que era mais esse o pensamento que eu ultimamente levava para os espetáculos, que é eu tenho de fazer isto, eu tenho de fazer isto bem, eu não posso errar, eu tenho de ser perfeita. E eu estava a dançar porque tinha de dançar e não porque gostava de dançar. E logo por aí isso causa uma grande ansiedade, porque eu tenho que ser perfeita. Eu não estou a fazer isto porque gosto, mas eu estou a fazer isto porque tenho de ser perfeita. E no ano passado foi um pouco complicado para mim o espetáculo. Foi uma grande tensão, porque eu entrava. Eu normalmente faço sempre cerca de 5, 6 danças no espetáculo. Então eu entrava, dançava, saía, chorava, chorava, trocava de roupa, estava em pânico, limpava as lágrimas, voltava a entrar, dançava e foi assim o espetáculo todo. E foi algo que, que eu achei que foi o pior espetáculo de sempre, porque foi uma pressão enorme. E eu agora estou a tentar voltar a dançar porque gosto e porque preciso, e não a pensar no que é que os outros estão a achar de mim. E acho que é esse o pensamento, é por aí, é dançar Sim, pelo amor que tens à dança, pelo prazer que sentes a dançar e esquecer o resto. É fazer aquele treino de estou aqui sozinha, é como se estivesse no pátio da minha casa e ninguém me está a ver, exatamente, não é? exatamente. Olha, Sim, temos sim. assim 5 minutinhos. Que mensagem assim gostarias de deixar a jovens autistas que estejam neste momento a passar por um momento, seja de negação, seja da não aceitação, para os ajudar a aceitar e a enfrentar o autismo com essa alegria de viver que tu neste momento tens? Sim. Aquilo que eu quero que eles saibam é que não estão sozinhos, que existem milhares de outras pessoas que estão na mesma situação deles, que estão a passar pelo mesmo, e para nunca desistirem deles nem da vida deles, porque se nós não formos felizes, não vale a pena estarmos aqui e se não formos nós próprios também. Por isso, aquilo que eu digo é para nunca desistirem. Por muito difícil que seja, por muito complicado que seja, vai haver momentos difíceis, muito complicados, mas
aquilo que eu noto é que o autismo dá-nos uma força e uma coragem enorme para ultrapassarmos tudo. E por isso vocês são fortes e essa força vai vos levar muito longe na vida, sim. Olha, Maria, bonitas palavras, acho que não podíamos encerrar esta live da melhor forma. É uma mensagem de força e é isso que é importante. E era o que eu gostava de deixar assim aqui evidente. A energia positiva que tu transmites é linda. A energia que tu transmites através da dança, mais linda ainda é, ok? A mensagem que tu passas é fantástica. Desmistificar algo que já devia estar desmistificado há muito tempo, aceitar e conviver com naturalidade, aceitando as limitações de cada um, independentemente se é autista ou não, independentemente se tem alguma dificuldade de execução, seja do que for ou não. Nós temos é que respeitar as diferenças de cada um, porque na verdade ninguém é igual a ninguém. Somos todos diferentes com as nossas particularidades. E acho que o aceitarmos isso e o querermos nisso é o mais importante para vivermos bem em sociedade. E para que também a vossa integração seja mais simples, mais fácil. É nesse sentido. E olha, só tenho a agradecer-te mesmo teres aceito este convite, que foi um desafio para ti. As pessoas não sabem, mas nós já estivemos a falar anteriormente, a fazer assim uma live de treino para verificarmos, porque a Maria estava assim com um bocadinho de receio de lhe dar assim uma branca e já vimos que funciona lindamente, ok? E que podes fazer mais lives com muita gente, que está tudo certo e estás a passar uma mensagem linda e continua com o trabalho do Instagram, do teu blog, que tu escreves lindamente, portanto temos que divulgar aquilo que tu escreves, temos que divulgar a tua dança e divulgar a mensagem, não é? Esta última mensagem que tu deixaste que é tão linda. Sejam fortes e vivam a vossa vida como gostarem de a viver, que é o mais importante de tudo. Sejam vocês próprios, com toda a diferença que somos todos diferentes, não é? Sim, Obrigada. sim, exatamente. Obrigada eu. Obrigada por ter estado aqui a partilhar connosco este teu percurso até ao diagnóstico do autismo e a forma como tu ultrapassaste e aceitaste, porque passaste pela fase da negação também, e agora sim a aceitação, e depois da aceitação tornou-se tudo mais fácil, mais simples. Pronto, no meio da dificuldade ficou mais fácil enfrentar os desafios. Obrigada. Sim, obrigada eu. Beijinhos. Um beijinho, até à próxima. Obrigada. Obrigada a todos que Tchau. assistiram. Boa tarde.